O maior reforço para o Vasco em 2025. O Fernando Diniz já tem as primeiras metas para o seu trabalho à frente do Cruz Maltino. E é claro, aqui nesse Fala Gigante eu vou trazer a você tudo que Fernando Diniz quer para o Vasco da Gama e tudo também que o novo técnico Cruz Maltino falou na entrevista coletiva de apresentação nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. Falou sobre a situação envolvendo o Felipe Coutinho, reforços, a importância da torcida do Vasco da Gama. Foi perguntado se o elenco do Vasco é de fato um elenco top 8 do futebol brasileiro e respondeu com convicção de que o Vasco de Fernando Diniz buscará coisas maiores na temporada. Muitas informações, muitas novidades, um Fala Gigante que chega aí para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio de notícias nessa tarde de quinta-feira. Mas rapidinho aqui, meu amigo torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo, saindo sempre pela parte da noite. Então, conto muito aí com você, conto muito com o seu apoio, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Então, meu amigo vascaíno, vamos juntos, né? Fazer aqui de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Antes, porém, de entrarmos no assunto sobre a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, eu quero falar com você sobre o que rolou antes da entrevista, até porque está marcado para ser iniciada ao meio-dia e meia, né, a entrevista coletiva do treinador, mas ela só de fato começou 1h10 da tarde. O motivo? Treino, meu amigo vascaíno. Fernando Diniz atrasou a coletiva porque ficou mais tempo com o elenco nos gramados do CT Moacir Barbosa em preparação e em treinamento. Fernando Diniz é um técnico muito conhecido por conta da sua metodologia de treino. E uma metodologia de treino como a do Fernando Diniz, muito estudada, muito cuidadosa nos mínimos detalhes, né, ali na saída de bola, na chegada ao ataque, na transição ofensiva. Então, diante de tanto detalhe, é necessário muito treino. E o Fernando Diniz é um treinador que costuma sempre passar do treino, né? Os treinos de Diniz não costumam levar uma hora e meia, mas sim 2 horas e meia, até dependendo, ele vai além para mostrar para o elenco a importância dos treinos. Porque, realmente, a metodologia do Diniz, se não treinar, dá ruim. É um jogo muito cauteloso, né, meu amigo? E hoje foi o primeiro dia de treino aí que o Fernando Diniz passa do horário com o grupo. Então, 1h10 o Fernando Diniz foi apresentado, mas antes rolou esse treino no CT Moacir Barbosa, um treino, é claro, muito pegado, de muita intensidade, de um trabalho mental muito grande. O Fernando Diniz vai conhecendo aos pouquinhos, né, o elenco Cruz Maltino. O Fernando Diniz, inclusive, já detectou que um dos principais pontos aí desse elenco do Vasco que necessita ser melhorado é a falta de confiança. O técnico Fernando Diniz identificou que sim, hoje falta confiança nos jogadores e esse é o principal ponto sensível dentro do elenco Cruz Maltino. Informações até do GE nessa manhã de quinta-feira que o próprio técnico vem promovendo conversas com o grupo e até com alguns jogadores de forma individual. O grande objetivo dele é resgatar essa autoconfiança dos atletas após essa sequência de resultados negativos que o Vasco teve. São 9 partidas sem vencer, meu amigo. 6 derrotas e 3 empates. O Vasco precisa resgatar essa confiança e o Fernando Diniz hoje está sendo um pilar dentro do grupo para tentar fazer com que o elenco vire essa chave e volte a competir, volte a praticar um bom futebol. Inclusive, o Diniz, de acordo com informações do mesmo GE, né, já eu vou trazer o próprio Diniz falando sobre isso na entrevista coletiva, mas ele relata que o objetivo dele hoje no Vasco é resetar as análises sobre os desempenhos dos jogadores, ou seja, o objetivo dele é começar
do zero. O Vasco ele quer reiniciar um trabalho agora sob o comando do técnico Fernando Diniz. A avaliação do Diniz, da diretoria, de todos que trabalham no CT Moacir Barbosa é que esse elenco do Vasco da Gama ele pode entregar mais. O grande problema hoje é o mental e o Diniz vai buscar trabalhar muito isso com o grupo. Os primeiros dias vem sendo sim, nesse primeiro momento, de muita conversa, pouco tempo, principalmente na última segunda-feira, para desenvolver as suas ideias com atividades em campo. Então é mais no papo, é mais no diálogo, é mais na troca, é mais na conversa. Então, meu amigo torcedor vascaíno, para começar aqui com vocês, né, a primeira aparição de Fernando Diniz aqui nesse Fala Gigante, eu quero trazer a você, amigo torcedor vascaíno, um pouquinho das palavras de Fernando Diniz nessa entrevista coletiva que ocorreu nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, onde ele responde sobre esse atual trabalho no Vasco. Se é possível trabalhar com esse elenco do Vasco, se é possível virar a chave desse atual elenco. Se liga só nas palavras do técnico Cruz Maltino. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui, de volta ao Vasco, de volta ao convívio com vocês também, que aqui sempre foi muito bom comigo. Sempre que eu estive aqui no Rio de Janeiro, nossa convivência foi ótima. Em relação especificamente à tua pergunta, se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto. Eu acho que tem bons jogadores que estão, por algum motivo, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Diniz, boa tarde. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. É uma honra tê-lo aqui, né, representando essa imensa torcida. Diniz, boa sorte também. E queria fazer a seguinte pergunta. Boa sorte mais uma vez, professor. Muito obrigado. Pergunta boa e meio complexa para responder, mas é muito trabalho. Eu acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. Então, jogar lá contra o Lanús nunca é fácil, e a gente fez um jogo bastante coerente com aquilo que a gente deve fazer para frente. Então, acredito que foi uma boa... O primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco da Gama. Vascaíno, não sei se você sabia, mas eu já te aviso agora, né? O Fernando Diniz é formado em psicologia, então ele conhece muito aí, e até o trabalho dele é sempre muito bem falado no individual com os jogadores por conta do curso de psicologia que ele tem. Essa troca, esses detalhes, essa retomada de confiança do grupo será muito necessária para o Fernando Diniz exercer a sua faculdade de psicologia com esse elenco, porque olha, tá definitivamente difícil. Eu sempre falei isso com vocês. O elenco do Vasco não é um elenco nota 10, mas também não é um elenco nota 3 como hoje vem jogando. 9 partidas sem vencer com 6 derrotas é algo inacreditável, meu amigo. Eu acho, por incrível que pareça, que assim como o presidente Pedrinho falou naquela entrevista para o canal Colina em Foco do Joel Silva, o Vasco tem um elenco top 8 no futebol brasileiro. Eu vou abrir até aqui com vocês a tabela de classificação da Série A do Brasileirão. Nós temos hoje, nesse momento, o Palmeiras na liderança e o Flamengo na vice-liderança. As duas equipes, hoje, creio que, assim, são as melhores do futebol brasileiro. Mas a gente tem o Red Bull Bragantino na terceira colocação, com 17 pontos em 8 partidas, ou seja, 5 vitórias em 8 jogos. Red Bull Bragantino não tem um elenco top 8, muito menos top 3. A gente vê um Cruzeiro na quarta colocação, que eu acho que tem um elenco bem legal.
A gente vê o Fluminense na quinta colocação, que também tem um elenco interessante, mas a gente vê o Ceará na sexta colocação com 12 pontos. Você acha que o Ceará tem um elenco top 6? Não tem, cara. Ou seja, o que eu tô te falando nesse momento? O Bragantino ele não tem um elenco top 8, não tem um elenco top 3, mas a confiança hoje do grupo faz com que o Bragantino desempenhe mais do que aquilo que ele pode. O Ceará não tem um elenco para estar entre os 6 primeiros colocados, mas a confiança do grupo, o momento do grupo, faz com que o Ceará desempenhe hoje um futebol melhor do que realmente ele poderia estar desempenhando. E esse é o objetivo do Vasco com o técnico Fernando Diniz, colocar o Vasco da Gama na primeira prateleira do futebol brasileiro. O Vasco tem um elenco legal, o Vasco tem um elenco top 8, e ao meu ver o Vasco tem um elenco com potencial até de terminar entre os 5 primeiros colocados, de pegar sim uma conquista da Copa Conmebol Sul-Americana, de chegar mais à frente numa Copa do Brasil. Isso para mim é um fato. Precisa, porém, essa retomada de confiança acontecer dentro do Vasco. Precisa ver um Coutinho desempenhando tudo aquilo que ele pode desempenhar. Precisa ver um Piton retomar o futebol que a gente já viu que ele teve um dia jogando com a camisa do Vasco. Precisa de um João Vitor recuperar o seu futebol, de um Paulo Henrique recuperar o seu futebol. Precisa de um Verratti recuperar o seu futebol. Adson recuperar o seu futebol, Paulinho, Paula, Jair. O Vasco tem um elenco qualificado, mas hoje a confiança é um grande problema e é isso que o Fernando Diniz vai tentar tocar dentro desse grupo. Virar a chave, melhorar o aspecto anímico, para que o Vasco aí sim se torne um elenco top 8, top 7, top 6, top 5, que seja. Hoje o objetivo do Diniz é virar a chave dentro do CT Moacir Barbosa. Então, se liga só nas palavras do Fernando Diniz exatamente sobre isso. Sobre o fato do Vasco ter um elenco top 8 e também a situação envolvendo hoje a confiança desse elenco Cruz Maltino. Gosta de colocar o time para jogar? Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso já aconteceu no jogo do Lanús e aconteceu muito mais até do que eu esperava que fosse acontecer no primeiro jogo. E os jogadores, acho que eles, pelo que eu sei também, os jogadores também gostaram do que eu vim para cá, então já tinha uma conexão mesmo antes da minha chegada. Então a gente tem um bom caminho para percorrer. Eu estou de fato bastante confiante, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas, mas eu acredito muito no trabalho que a gente vai fazer coletivamente. É um trabalho de muitas mãos, não é só comissão técnica e jogador. Eu acho que, como eu disse, essa conexão com o torcedor que a gente tem que fazer de tudo para estabelecer o quanto antes, para a gente seguir bem no ano. Olá, Diniz. Boa tarde, seja bem-vindo ao Vasco. Joel Silva, do canal Colina em Foco. O presidente Pedrinho, inclusive, em entrevista ao canal, ele disse que o Vasco, né, teria um time, um elenco top 8 do futebol brasileiro, mas é claro que o desempenho é o que faria o Vasco subir até dessa posição ou até mesmo estar mais abaixo. Hoje o Vasco ocupa a zona do rebaixamento. E eu queria saber de você a sua análise em relação a esse elenco, se você concorda com o presidente que dá para o Vasco disputar de fato na primeira página, ou até mesmo aonde você imagina poder chegar com esse time do Vasco. Além do Campeonato Brasileiro, evidentemente, mas também se tratando de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Obrigado. Para mim é muito fácil responder essa pergunta, sabe? Foi uma fala que eu sei que gerou um pouco de polêmica, ela é recursiva aqui no Vasco, mas para mim, eu estando aqui, eu só penso em ganhar com o Vasco. Eu não vou colocar aqui prateleira que o Vasco está. Para mim, o Vasco, a gente vai lutar o Vasco, o mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato, é o mínimo. E isso para mim não é discurso, nunca foi na minha vida, por isso que eu estou aqui. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas foi assim que as coisas aconteceram no Fluminense, aqui do lado. Quando eu estreiei no Fluminense, o Fluminense estava exatamente na mesma posição que está o Vasco. Quando eu estreiei lá contra o Palmeiras, o time era o primeiro da zona de rebaixamento. E não é discurso, é prática. Eu trabalhei um time chamado Audax, que jogou durante 2 meses o melhor futebol do Brasil, quase foi campeão paulista. Isso é uma coisa assim, eu acredito muito no elenco, acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Muito mais do que achar onde está o elenco. Para mim é um elenco que é capaz. Às vezes as pessoas, depois que acontece, as pessoas começam a valorizar todo mundo, a valorizar jogadores, depois que tem as conquistas. Então a gente precisa trabalhar e conquistar. É isso que eu penso. Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente o Fernando Diniz tem uma confiança grande nesse grupo e creio que todos os torcedores vascaínos também hoje
depositam a sua confiança no técnico Fernando Diniz. E falando em confiança, se tem um jogador que, se recuperar a confiança, ele pode ajudar e muito esse elenco do Vasco, é o Felipe Coutinho. Acredito que é consenso no meio da torcida do Vasco que o Felipe Coutinho hoje não desempenha aquilo que ele poderia desempenhar. Coutinho está muito longe do Coutinho que o vascaíno esperou que fosse desembarcar aqui no Rio de Janeiro e vestir a camisa do Vasco. Coutinho precisa voltar a jogar futebol, Felipe Coutinho precisa reencontrar o seu futebol, inclusive. E o técnico Fernando Diniz hoje foi questionado exatamente sobre isso durante a entrevista coletiva, sobre Felipe Coutinho e a importância que o Coutinho tem para esse elenco do Vasco. E eu trago aqui a vocês, agora, nesse Fala Gigante, as grandes palavras que Fernando Diniz fez questão de, durante a entrevista coletiva, falar sobre o atual camisa 11 do Vasco. Muita alegria de Fernando Diniz em poder trabalhar com o Felipe Coutinho, hein? Se liga só, e a expectativa só aumenta na retomada do futebol do Cria da Colina agora com o novo técnico Fernando Diniz. Eu acho que ele é indispensável. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato é uma alegria e uma honra trabalhar com o jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, dos caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Acho que nesse jogo ele fez uma boa partida, ficou um pouco distante do gol, mas assim, acho que ele participou bastante do jogo, começou a se soltar. E na nossa relação, eu acredito que ele vai evoluir muito. Eu acho que ele é tecnicamente, junto com o próprio Payet, nesse momento, assim, são as grandes referências técnicas, não só do Vasco. Ter o Coutinho é sempre um presente para o futebol brasileiro. Ter um jogador que tem a história dele e voltar para casa e querer ajudar. Uma outra coisa do Coutinho que a gente tem que valorizar é um jogador assim de uma simplicidade e de uma humildade difícil de se enxergar. Eu já conheci ele uma vez na Europa, quando eu fui lá em 2018, conheci um pouco a família, mas aqui em poucos dias você percebe que é um jogador assim desprovido completamente de vaidade. Ele não faz uso de nada do tamanho que ele é. Parece que ele não está começando hoje e não ganhou absolutamente nada. Eu acho que ele é um cara que acrescenta muito para o Vasco, principalmente nesse novo momento, daquilo que o Pedrinho pensa e daquilo que eu penso também. E aí, amigo vascaíno, você confia, né, nessa retomada do trabalho de Felipe Coutinho dentro do Vasco com a ajuda do Fernando Diniz? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu acho que se realmente o que o Fernando Diniz fez com o Ganso lá no Fluminense for feito com o Coutinho no Vasco, olha, meu amigo, a gente vai ter um grande jogador. Até porque se a gente comparar, o Ganso, quando o Fernando Diniz chega ao Fluminense, era um jogador completamente esquecido. E agora, após sua segunda passagem, foi um jogador até cotado para a seleção brasileira. E eu acho que o Felipe Coutinho tem mais potencial do que o Ganso. Ou seja, se o Fernando Diniz realizar o mesmo trabalho de recuperação que realizou no Ganso com o Coutinho, a gente tem aí à disposição, e terá à disposição, né, porque não aconteceu ainda, um dos melhores meios do futebol brasileiro, com toda certeza, jogando no seu auge. Mas a pergunta que fica e os reforços? O Fernando Diniz pediu reforços para a diretoria? O papo envolvendo Lima, Brian Rodrigues? O que o Fernando Diniz de fato falou com a diretoria até o momento com relação a reforços? Se liga aí só na resposta do Fernando Diniz, nós já venho dizer aqui a vocês que ele deixou muito bem claro que já sabe qual é o grande reforço do Vasco para a temporada de 2025. Obrigado pela pergunta. A gente ainda não começou, eu não indiquei absolutamente ninguém até agora, zero, tá? E a gente começou a conversar sobre isso. No fundo, a gente tocou no assunto, mas a gente vai começar a conversar de maneira mais específica a partir de hoje, na realidade, para saber o que a gente precisa para o elenco, mas a gente não adianta a gente falar que vai contratar um monte de jogador, que não é, porque também ia ser incoerente se eu falo que tem um bom elenco de fato. Eu acho que o maior reforço do Vasco vai ser melhorar os jogadores que estão aqui. Porque eu acho que tem muito jogador aqui que pode render mais do que está rendendo. Melhorar a coletividade. E, pontualmente, a gente acertar nas contratações. Eu não gosto de contratar muita gente, nem o time que eu vou. Eu sou criterioso bastante. Quando eu tenho dúvida, eu nem contrato. Não adianta trazer um jogador para cá que a gente está com insegurança e achar que está muito na dúvida. E a chance de acertar em contratação não é uma coisa fácil.
Ainda mais com o orçamento que o Vasco tem e todo mundo sabe. A gente não vai contratar um jogador, como fez o Palmeiras, de 25 milhões de euros. Não vai, porque é mais fácil você acertar na contratação, mesmo assim você pode errar. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, ser muito criterioso para aumentar a nossa chance de acertar quando a gente for contratar alguém. E aí, amigo torcedor vascaíno, tá empolgado com essa nova era de Diniz no Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, tá? O segundo vídeo apenas dessa quinta-feira, já às 7h30, 8 horas da noite, eu tô aqui de volta com mais novidades e informações do Vasco com o Boa Noite Gigante. Fechou? Vamos que vamos, curta, compartilhe, muito obrigado por ter ficado aí até o final. Vamos juntos porque faltam pouquinhas pessoas para chegarmos aos 151 mil inscritos. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!